Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas aí a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear. E nosso objetivo na aula de hoje é falar sobre dependência e independência linear. E aí a gente vai aproveitar, após isso, já para puxar para o conceito de base de um espaço vetorial. Vamos lá? Lembrem-se que na aula passada a gente desenvolveu o conceito de combinação linear. Ou seja, dada uma lista com n vetores, a gente montou o subespaço gerado por essa lista de n vetores, que era nada mais, nada menos do que o conjunto de todos os vetores do espaço que eram escritos como combinação linear dessa lista de n vetores, não foi isso? Agora, o que a gente quer saber é o seguinte: dada essa minha lista com n vetores, será que dentro dessa lista existe algum vetor que é combinação linear dos outros? Se isso acontecer, esse meu vetor que está na lista e é combinação linear dos outros, ele é dito um vetor supérfluo. E aí, para o desenvolvimento da nossa teoria, eu não quero ter esses vetores supérfluos na minha lista de vetores para gerar um determinado espaço, ou subespaço, né, no caso. E aí, como é que eu retiro esses vetores supérfluos? Como é que eu descubro quem são esses vetores supérfluos? E por aí vai. Então a ideia aqui é a gente falar de independência e dependência linear. E aí esse conceito vai nos permitir decidir se dentro dessa lista de vetores, algum deles é combinação linear dos outros. Tá certo? Então vamos lá. Inicialmente eu vou começar com a definição de dependência e independência linear. E ela é a seguinte: sejam V um espaço vetorial e V1, V2 até Vn vetores nesse seu espaço vetorial V. E aí a gente diz que o conjunto formado por esses n vetores, eles são linearmente independentes, e aí a gente usa a abreviação Li, ou a gente diz simplesmente que esses vetores são Li, se essa equação vetorial aqui implica que as constantes K1, K2 até Kn são todas nulas. Então, observe o que essa equação está nos dizendo. Você está pegando o vetor nulo como combinação linear desses seus n vetores da sua lista. Obviamente, essa equação aí, ela sempre vai ter solução, porque pelo menos quando você pega os k's todos iguais a zeros, e essa equação é verdadeira, né? Aí a pergunta é, será que essa equação vetorial só tem essa solução, com os k's todos nulos? Se isso for verdade, é porque a nossa lista de vetores ela é linearmente independente. Mas, se existir alguma constante dessas daí, k, que é não nula e que resolve a equação, ou seja, pelo menos uma dessas constantes é não nula e resolve a equação, então a gente diz que a nossa lista de vetores ela é linearmente dependente, ou abreviadamente que nossos vetores são LD. Então ficou claro aí o conceito de linearmente independente e linearmente dependente. Então vai ser sempre assim: pega uma combinação linear da lista de vetores resultando no vetor nulo do seu espaço. Se a única solução para essa sua equação vetorial for com todos os coeficientes da combinação linear como sendo nulos, então a sua lista é Li. Se existir alguma solução com nem todos os k's nulos, a sua lista vai ser LD.
Ok, pessoal? Então vamos para o próximo slide aqui. E aí, agora com o conceito de conjuntos de vetores que são LI ou LD, eu posso decidir se, dado uma lista de vetores, existe ou não um vetor dessa lista que é combinação linear dos outros, como eu comentei no início dessa aula. E aí, o resultado é dado pelo seguinte teorema. Dada a nossa lista de vetores, ela vai ser LD, se somente se um desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos demais. E aí, como é que a gente prova o nosso teorema? Então, ele é se somente se, então a gente tem que fazer a ida e a volta. Para a ida, eu vou pegar uma lista de vetores LD e eu quero mostrar que um desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos demais vetores da lista, tá certo? Então vamos lá. Dada uma lista com n vetores LD, eu vou considerar a combinação linear desses n vetores resultando no vetor nulo do seu espaço vetorial V. E aí, por hipótese, essa minha lista com esses n vetores, ela é LD. Então, se ela é LD, existe alguma solução para essa equação vetorial aí, onde nem todos os valores de K são nulos. Ou seja, ao menos um desses K aí é diferente de zero. E aí eu vou tomar aquele coeficiente KJ que é diferente de zero. Eu sei que tem um, pelo menos. Tá certo? E aí, pegue a parcela que tem esse coeficiente, nessa soma aí você pega a parcela que tem esse coeficiente KJ diferente de zero e isola ela. Você já coloca ela para o outro lado da igualdade. E aí você depois passa esse KJ dividindo. Tá certo? Ou seja, no final das contas, aqui no meio dessa soma vai ter um termo KJVJ, onde esse KJ ele é não nulo, aí você joga ele, na verdade, aí você pega todos os demais e joga para o outro lado, né, da igualdade, tá certo? E como o KJ é diferente de zero, você pode passar ele dividindo, né? Lembrem-se que ele é um escalar. E aí, portanto, eu consegui escrever meu vetor VJ nesse formato aqui, ó. Ou seja, eu consegui escrever meu vetor VJ como combinação linear dos demais vetores que sobraram da lista. Tá certo? Então, isso prova a ida do nosso teorema. Agora, a volta, eu tenho que supor que algum desses vetores dessa lista pode ser escrito como combinação linear dos outros. E aí eu vou supor que esse vetor é um vetor VJ qualquer dentro dessa lista. Ou seja, esse VJ aqui é escrito como combinação linear dos outros vetores que sobraram. Tá certo? E aí note que aqui do lado direito, né, nessa soma aqui, você não vê uma parcela com VJ, né? E aí o que eu vou fazer é agora passar esse VJ aqui para o outro lado. E aí quando eu faço isso, de um dos lados da equação vai ficar o vetor nulo, né? Na verdade, não é nem passar para o outro lado, né? Na verdade, o que a gente faz aqui é somar um inverso aditivo de ambos os lados do vetor VJ, ou seja, somar o oposto do vetor VJ de ambos os lados. Aí, do nosso lado esquerdo, você ficaria só com o vetor nulo, e do nosso lado direito, você ficaria com essa soma aqui, né, incluída da parcela menos VJ, né? Aqui eu só fiz inverter a ordem da igualdade, mas é isso que você fica. E aí você conseguiu arrumar, no final das contas, uma combinação linear do vetor nulo do espaço, onde pelo menos um desses coeficientes é não nulo.
E aí, que coeficiente é esse? É exatamente o coeficiente que multiplica o vetor VJ, que ele vale menos 1. Então, mesmo que os outros todos sejam nulos, você garante pelo menos esse coeficiente aí não nulo. E, portanto, a nossa lista de vetores ela tem que ser LD. E assim a gente finaliza a prova do nosso resultado. Agora note também que esse teorema, por ser um se somente se, né, ele serve para caracterizar o oposto. Ou seja, um conjunto de vetores ele vai ser linearmente independente se somente se nenhum dos vetores da lista pode ser escrito como combinação linear dos demais. Né? Isso é você negar dos dois lados essa afirmação. E aí esse resultado serve para caracterizar, né, quando um vetor da lista pode ou não ser escrito como combinação linear dos demais. Então vai poder se a lista for LD e não vai poder se a lista for LI. Tudo bem, pessoal? Tudo claro aí? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos avançar aqui para o nosso próximo slide. Lembre-se que na aula passada a gente viu que os vetores canônicos unitários do Rn geravam todo o Rn, né? Aí agora o que a gente vai notar é que nessa lista nenhum desses vetores é combinação linear dos outros, ou seja, essa é uma lista que é linearmente independente. Essa lista, e isso vai ser importante para a gente mais adiante. Então vamos mostrar que quando eu pego os vetores canônicos unitários do Rn, esses vetores eles são linearmente independentes. E aí a ideia é, eu considero uma combinação linear desses vetores canônicos unitários, resultando no vetor nulo do Rn. E aí eu quero verificar se essa equação vetorial possui somente a solução trivial, que seria com todos os k's iguais a zero, ou se possui alguma solução não trivial, que é com pelo menos um desses k's não nulo. No entanto, a gente nota que a única solução para essa equação vetorial é com todos os valores dos k's sendo zeros. Por quê? Porque se você substitui cada um desses vetores aí, E1, E2, até o En no lado esquerdo, e desenvolve os produtos K1 vezes E1, depois K2 vezes E2, e assim sucessivamente, até o Kn vezes o En, e depois efetua a soma desses vetores, coordenada a coordenada, o que você obtém do lado esquerdo é nada mais nada menos do que o vetor K1, K2 até Kn. E do lado direito é o vetor nulo do Rn, que é o vetor com coordenadas 0, 0, 0 em todas as entradas. E aí, usando a igualdade, né, de vetores aí em Rn, você tem que cada um desses k's tem que ser zero. Ou seja, essa equação vetorial aí acima, ela só é satisfeita para os valores dos k's como todos sendo nulos. E aí, portanto, a nossa lista de vetores ela é linearmente independente. Tudo bem, pessoal? Todo mundo aí entendeu? É muito estranha essa coisa de dar aula assim, porque eu fico esperando assim, ó, vocês. Entendi, professor? Entendi. Mas aí vocês botam aí no comentário, ó, professor, tô entendendo. Tá certo? Que é pra gente ver se tá tudo ok aí. O próximo exemplo, eu dou uma lista com 3 vetores no R3 e eu pergunto se essa lista é linearmente dependente ou linearmente independente. E a ideia vai ser sempre essa. Dada a lista,
monta a combinação linear resultando no vetor nulo do espaço e verifica se essa equação vetorial que você tem, ela só tem a solução trivial, que é com todos os coeficientes sendo nulos, ou se existe alguma solução não trivial para essa sua equação vetorial, ou seja, com algum dos coeficientes não sendo nulo. E aí, como eu comentei, a dependência ou independência linear, né, é determinada pela existência ou não de soluções não triviais para essa minha equação vetorial aqui, né? Então, monta a combinação linear da lista dos vetores resultando no vetor nulo e verifica se essa equação vetorial aí tem solução não trivial. Mas aí, você sabe que essa equação aí, quando você substitui o V1, o V2, o V3 e depois efetua as multiplicações por escalar K1 vezes V1, depois K2 vezes V2, depois K3 vezes V3 e depois efetua a soma desses vetores, né? Que é mais ou menos o que a gente começa a fazer aqui, né? E aí depois você iguala a coordenada a coordenada. E aí você vai obter o seu sistema de equações lineares, que é equivalente a essa equação vetorial aqui. Ou seja, saber se essa equação vetorial aí tem ou não soluções não triviais é equivalente a saber se esse sistema aqui tem ou não soluções não triviais, né? Ou seja, vocês têm que aprender a resolver sistemas de equações lineares, né? Porque no final das contas, muitas das coisas de álgebra linear vai recair num sisteminha, né? Que você vai ter que decidir se ele tem ou não solução, e isso vai lhe dar alguma informação, né, sobre aquilo que você está fazendo, né? Nesse caso aqui, decidir se uma lista é ou não linearmente independente ou linearmente dependente. E aí, como exercício, vocês vão mostrar que a solução desse sistema é dessa forma aqui. Ou seja, na verdade, esse sistema ele tem infinitas soluções, né? E para cada valor do parâmetro t que você escolhe, você encontra um K1, um K2 e um K3 que resolve esse sistema e, portanto, que resolve essa equação vetorial aqui. Ou seja, a nossa equação vetorial, ela tem soluções não triviais. Então, como ela tem soluções não triviais, isso significa dizer que a minha lista de vetores V1, V2 e V3, ela é linearmente dependente. Tá certo, pessoal? E assim a gente conclui a nossa questão. No próximo exemplo, a gente vai mostrar um conjunto que é Li em Pn, onde Pn é o conjunto dos polinômios com grau menor ou igual a n. E aí esse conjunto a gente já conhece, que é aquele que a gente já mostrou que gera o conjunto dos polinômios com grau menor ou igual a n, que é os polinômios 1, x, x quadrado, x cubo e assim sucessivamente até o x elevado a n, né? E aí, para saber se essa lista de vetores é Li ou Ld, você considera a combinação linear dessa lista de vetores resultando no vetor nulo do seu espaço vetorial. E aí você quer saber se essa equação vetorial ela tem soluções não triviais ou não, certo? E aí, o que é que você faz? Primeiro você usa aqui o vetor nulo do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, é o polinômio nulo, que é esse aqui. E aí você usa a igualdade de polinômios, né? Dois polinômios são iguais se somente se seus coeficientes são iguais. E aí você tira que K0 tem que ser 0, K1 tem que ser 0, K2 tem que ser 0
e assim até o Kn, que também tem que ser 0. Ou seja, você mostrou no final das contas que essa equação vetorial aqui, ela só admite a solução trivial, que é quando todos os K's aí são nulos. Portanto, a sua lista de vetores, ela é uma lista linearmente independente. Tá certo? Então, novamente, fixa aí que vai ser importante mais adiante. Na aula passada eu mostrei que essa lista gera todos os polinômios de grau menor ou igual a n, ou seja, ela gera toda Pn, e agora eu mostrei que ela é uma lista linearmente independente. Aqui eu vou dar mais um exemplo com polinômios, ok? Eu quero determinar se esses polinômios aí são linearmente dependentes ou linearmente independentes em P2. P2 é o conjunto dos polinômios com grau menor ou igual a 2. E aí, o que a gente faz? A gente monta uma combinação linear desses três polinômios, resultando no polinômio nulo de P2, né? E aí a gente quer saber se essa equação vetorial aqui, ela tem solução trivial ou soluções não triviais. E aí você substitui quem é P1, quem é P2 e quem é P3 e vê que essa equação aqui, ela é equivalente a essa, né? E aí depois que você desenvolve esses valores aqui, né, esses termos aqui, e usa a igualdade de polinômios, você chega no seguinte sistema de equações lineares, com 3 equações e 3 incógnitas. Ou seja, a decisão se a dada lista é Li ou LD vai ser dada pela existência ou não de soluções não triviais desse sistema aí de equações lineares. E aí, como exercício, eu vou deixar aí para vocês mostrarem que esse sistema aí, ele possui soluções não triviais, ou seja, ele possui infinitas soluções. E aí, com isso, você vai concluir que a sua lista dada de vetores, ela é LD, ou seja, esses três vetores aí, P1, P2 e P3, são vetores que são linearmente dependentes. Agora que a gente já sabe decidir se uma lista é linearmente dependente ou linearmente independente, a gente tem condições de falar de base de um espaço vetorial. E aí, dada uma lista com n vetores do espaço vetorial V, a gente diz que essa lista ela é uma base para o nosso espaço vetorial se, propriedade 1, essa lista de vetores ela é linearmente independente, e propriedade 2 é que se essa lista de vetores ela gera o espaço todo. Ou seja, dada uma lista de vetores, para decidir se essa lista é ou não uma base para o seu espaço vetorial V, primeiro você precisa ver se essa lista é ou não linearmente independente, e depois você precisa ver se essa lista gera o seu espaço todo, ou seja, se qualquer elemento arbitrário do seu espaço pode ser escrito como combinação linear dos elementos dessa lista, tá certo? E aí, o primeiro exemplo que a gente tem de uma base, né, para o espaço Rn é quando você considera a lista formada pelos vetores canônicos unitários E1, E2 até o En, né? Porque na aula passada a gente já mostrou que essa lista gera todo Rn, ou seja, que qualquer vetor arbitrário do Rn é escrito como combinação linear desses vetores canônicos unitários. E no início desta aula a gente mostrou que essa lista de vetores ela é linearmente independente. Então, essa lista de vetores é uma base para o seu espaço vetorial Rn.
E aí, essa base em particular, ela é chamada de base canônica do Rn, tá certo? O próximo exemplo que a gente tem é uma base canônica para Pn, que é o conjunto dos polinômios com grau menor ou igual a n. Então, na aula passada, a gente mostrou que os polinômios 1, x, x² e assim por diante, até o x elevado à potência n, esse conjunto aí de vetores, eles geravam o espaço Pn todo, no sentido de que qualquer polinômio é escrito como combinação linear desses polinômios aí. E no início dessa aula a gente mostrou que essa lista de vetores ela é linearmente independente. Então, esta lista de vetores é uma base para o nosso espaço vetorial Pn. E aí, essa lista aí, ela é chamada a base canônica de Pn. O próximo exemplo, a gente vai dar uma base canônica para o conjunto das matrizes de ordem 2, ou seja, o conjunto das matrizes quadradas de tamanho 2. Na verdade, a gente vai dar, não, eu vou deixar como exercício, tá certo? Então, dadas essas matrizes M1, M2, M3 e M4, ou seja, M1 é a matriz 2 por 2, cuja primeira entrada é 1 e as demais é 0. M2 é a matriz cuja segunda entrada é 1 e as demais são nulas. E assim por diante, até o M4, né? E aí eu vou deixar para vocês mostrarem que o conjunto formado por essas quatro matrizes formam uma base para o seu espaço vetorial das matrizes de ordem 2, tá certo? Então vocês devem mostrar primeiro que essas quatro matrizes são linearmente independentes, e depois você deve mostrar que toda matriz 2 por 2 pode ser escrita como combinação linear dessas quatro matrizes aí, tá certo? Mostrando assim que essas quatro matrizes geram todas as matrizes de tamanho 2. E aí, portanto, isso vai ser uma base para o conjunto das matrizes de ordem 2 e ela é a que a gente chama de base canônica desse espaço vetorial aí. No exemplo a seguir, a gente vai ver uma outra base para o R2, diferente daquela base canônica, né? No R2, a base canônica é formada pelos vetores canônicos unitários 1, 0, 0, 1. Né? Mas aí eu vou pegar outros dois vetores. E aí eu escolhi V1 como sendo o vetor 1, 1 e V2 como sendo o vetor 0, 1. E eu quero mostrar que esses dois vetores determinam uma base para o meu R2, né? Obviamente, V1 e V2 eles não podem ser múltiplos, porque se eles forem múltiplos, eles não vão ser LI, eles vão ser LD. E aí meio que isso já prova que o conjunto formado por esses dois vetores, ele é LI, né? Mas aí eu também preciso mostrar que qualquer elemento do R2 pode ser escrito como combinação linear desses vetores aí. E aí para isso eu vou pegar um elemento arbitrário em R2. E aí eu quero escrever ele como combinação linear desses dois vetores V1 e V2. Né? Mas escrever isso é equivalente a escrever esse sistema aqui de equações lineares, com duas equações e duas incógnitas. Né? Porque você desenvolve aqui esse lado esquerdo dessa equação e iguala a o lado direito. E aí, saber se um vetor arbitrário xy pode ser escrito como combinação linear desses vetores V1 e V2 é equivalente a saber se esse sistema aqui
possui solução para qualquer x e para qualquer y. Mas aí ele é um sistema que é fácil de analisar, né? Porque da primeira equação dele, você já tira que o coeficiente K1 deve ser o valor de x. E da segunda equação, você isola o K2, escrevendo K2 como y menos K1 e substitui o K1 por x, de modo que K2 vai ser y menos x. Ou seja, você consegue resolver o seu sistema, né, em termos do x e y. Ou seja, o seu sistema tem solução para qualquer x e para qualquer y. Qualquer x e y que você der aí, você vai obtendo soluções para essa equação vetorial aí. Né? Em outras palavras, o que a gente acabou de mostrar é que qualquer vetor xy do R2, ele é escrito como sendo x vezes o vetor 1, 1, né? Mais y menos x vezes o vetor 0, 1. Ou seja, V1 e V2, eles geram o seu R2. E aí, como eu já tinha comentado que esse conjunto tem que ser LI, porque esses vetores não são múltiplos, né? E, portanto, tem que ser LI por um resultado que a gente mostrou no início da aula, né? Então, isso prova que esses dois vetores também formam uma base para o R2. Como exercício, eu vou deixar para vocês mostrarem que esses três vetores aí que eu dou, eles formam uma base para o R3. Então, você tem que mostrar primeiro que essa lista ela é linearmente independente. E aí, depois que você mostra isso, você tem que mostrar que qualquer elemento arbitrário do seu espaço vetorial R3 pode ser escrito como combinação linear desses três vetores aí. E aí, se você conseguir isso, você vai mostrar que essa sua lista ela é de fato uma base para R3. Né? E aí você vai chegar à conclusão de que isso é verdade, porque é o intuito da questão. Aí aqui o ponto que fica é o seguinte. Primeira coisa, um espaço vetorial não tem uma única base. Ou seja, existem infinitas, fixado em um espaço vetorial, existem infinitas bases para ele. Tá certo? Mas, uma coisa que a gente mais ou menos notou através dos exemplos é que essa base ela vai ter o mesmo número de vetores. Então, por exemplo, qualquer base de R2 vai ter que ter somente 2 vetores. Qualquer base de R3 vai ter que ter somente 3 vetores. E aí na próxima aula a gente vai fazer essa afirmação ser clara, ou seja, a gente vai provar que isso é verdade, tá certo? Que dado qualquer base de um espaço vetorial V, essas bases têm que ter o mesmo número de vetores, ou seja, o mesmo número de elementos, tá certo? E aí, isso é assunto, como eu comentei, para a nossa próxima aula. E aí, a gente finaliza por aqui. Aqui estão as referências, né? Como sempre, que a gente utiliza para construir essa aula. E muito obrigado a todos e a todas por nos assistir. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula, tá certo, pessoal? Até mais aí.